Vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Então, a gente estava no fim da aula passada, começando a dar uma olhada ali na questão dos operadores diferenciais, né? E a gente discutiu um pouco sobre a conservação ali, sobre a divergência, né, um campo que satisfaça a divergência nula, né? E a gente viu qual é o significado daquilo. Basicamente, o que quer que seja que entre na área, né, o campo, ou sei lá, o objeto que você está tratando matematicamente, a mesma quantidade que entra, a mesma quantidade que sai, certo? Cadê? Isso. Aqui. Né? E se nós formos para 4 dimensões, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Como eu falei para vocês, a diferença de sinal ali do tempo faz com que as coisas tenham interpretações bastante distintas, né? Então, deixa eu perguntar aqui para vocês. Isso aqui a gente fez, né? A gente mostrou, a gente simplesmente escreveu aqui o teorema da divergência, né? Num certo volume, divergente de J, aqui é espacial, naturalmente. Esse cara aqui, d3x, vai ser igual a integral no bordo do volume do nosso J escalar dA, certo? E claramente, se isso aqui é zero, então isso aqui é zero. Então, se eu tenho aqui um volume qualquer, essa é a borda do volume, ou seja, essa fronteira aqui. Então, se esse J entra por aqui, ele tem que sair por algum lugar em mesma proporção, certo? Então, existe uma certa conservação, mas como não tem um conceito de tempo aqui envolvido, essa conservação é só a conservação desses fluxos, dessas linhas, a mesma quantidade de linhas que entram ou a mesma quantidade de linha que saem. Quando a gente estende isso para 4 dimensões, a gente vai ter uma coisa do tipo divergente de 4 dimensões igual a zero. Mas agora as linhas, elas não andam só no espaço, elas andam no espaço e no tempo. E para a gente entender o que significa isso, a gente faz a continha aqui. Eu cheguei a fazer essa conta na aula passada? Não, né? Eu fiz. Eu parei aqui, eu acho, né? Bom, basicamente o que a gente tem é o seguinte, J, eu sempre posso escrever como menos J E0 quadrado, tá certo? E isso aqui nada mais é do que, quer dizer, eu fiz a mesma coisa, eu acho que eu fiz na aula passada que eu lembro de eu fazer a mesma coisa. J, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou separar um E desses, botar aqui, e o outro vai ficar assim, E0 escalar J mais E0 externo J. Ok? Bom, mas isso aqui a gente já viu, né? Porque esse cara aqui é o que a gente chama de J com uma setinha, que é a parte espacial, que é o que quer que seja esse fluxo aqui, só que no frame espacial. E esse cara aqui é a coordenada temporal dele. Então, esse cara aqui vai ser o nosso J0. Né? Então, deixa eu ver, isso, só botei aqui menos E0, J0, mais E0 externo, não. Esse cara aqui, ok? Bom, se eu calculo a divergência, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 1 sobre C del J0 del T, tá certo? Que é a parte que tem o E0, e essa outra parte a gente já sabe, vai ficar simplesmente peraí, deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Ah, tá. Ok. Eu escrevi, só para ficar mais claro aqui. Novamente, essa conta essa é uma das mais fáceis de fazer se você estiver fazendo em coordenadas, tá? Mas a gente vai fazer desse outro jeito aqui por completeza. Então, vocês concordam que isso aqui é verdade, né? Ou seja, essa divergência é simplesmente essas contrações aqui, certo? Isso aqui você pode fazer da maneira que você preferir, ok? Esse cara aqui, a gente vai escrever como sendo menos a divergência de E0 J seta, certo? Porque o J seta já tem um E0, fica E0 vezes E0, fica menos 1, corta com esse menos aqui, e dá a divergência espacial, certo? Deixa eu só
ver se foi assim que eu fiz. Por que eu pulei o passo aqui? Isso aqui não está bom, não. Eu vou fazer aqui o passo que eu tinha feito de uma vez, eu vou fazer em segmentado aqui, ó. Então esse cara aqui, ó, E0 J seta vai ser igual a Mi escalar E0 del Mi J Mi, certo? Ou seja, até aqui eu não fiz nada, eu só peguei esse del que estaria junto com esse E e passei para cá porque esse cara aqui é constante, a derivada atua só aqui, certo? Só que o que vai acontecer aqui é o seguinte, essas derivadas aqui, eu tenho um E0 aqui e tenho um E0 aqui, tá certo? Porque esse cara... Tá errado isso aqui. Tem seta aqui. Aqui tem um E0 aqui e tem um E0 aqui. Quando eu pegar o termo de E0, vai dar 0 e os outros vão sobreviver. Então vai sobreviver só aqui o EI escalar E0 del I J seta. Ok? Bom, mas isso a gente pode abrir e vai ficar assim. EI E0 del I J mais... simplesmente estou abrindo aqui a definição do ponto, tá? A definição do ponto é esse vezes esse, mais esse vezes esse, tudo isso dividido por 2. Então eu pego o outro cara aqui. Del I J I dividido por 2. Ok? Mas isso aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso trocar esse cara de posição, aí vai ficar um menos na frente, porque esse anticommuta com esse. Só que esse E0 EI, se vocês lembrarem, a gente definiu aqui atrás que o nosso sigma I, que é a base no referencial, é dado por E0 EI. Certo? Então aqui vai ficar menos sigma I del I J, tá certo? Mais esse cara aqui é a mesma coisa, ó. Esse cara já está na posição certa, então vai ficar assim, sigma, não pode comutar, peraí, é o contrário, esse cara passa para cá, tá certo? Então esse cara passa por esse aqui, troca de sinal, vai ficar menos aqui de novo, vai ficar del I J, aí sigma I sobre 2, tá certo? E isso aqui, se você olhar para essa expressão, bota o menos em evidência, ela vai ser menos divergente de J. Como deveria ser, tá certo? Ou seja, eu estou pegando esse pedaço aqui e abrindo aqui, como eu falei para vocês, e eu tenho então que aquela expressão vai dar 1 sobre C del J0 del T. Ok? Lembra que o del 0 aqui é del x0 e tem o C para ficar DDT. Tá certo? Mais divergente de J igual a 0. Certo? Aquela expressão, como eu falei para vocês, é mais fácil, nesse caso específico, fazer em termos das componentes, mas a gente fez aqui em termos dessa álgebra. Tá? Agora a gente quer fazer um equivalente a isso aqui. Ou seja, se eu pegar e integrar a nossa divergência, o teorema da divergência continua valendo, tá? Ou seja, se eu integrar esse cara num volume quadridimensional, eu tenho que essa divergência aqui, d agora 4x, vai ser igual a essa integral aqui, certo? Só que isso aqui não ajuda muito a gente, porque essa integral, se vocês prestarem atenção, essa área é uma área entre aspas, porque é uma coisa tridimensional, tá certo? Então você vai ter o j escalar, uma coisa que vai ser espaço, 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 tá certo? Que vão ser as bordas espaciais, mas você também vai ter a borda no tempo. Então você vai ter para cima no tempo, para baixo no tempo e assim por diante, certo? Então a maneira mais fácil de interpretar isso é usando o referencial que a gente acabou de introduzir, ou seja, a gente quer pegar essa integral aqui e usar essa expressão aqui, ok? Então vai ficar assim, integral nesse quadrivolume. Agora eu vou fazer integral só no volume tridimensional mesmo, tá certo? Esse cara aqui, eu vou botar um 4 aqui,
só para distinguir do que a gente está fazendo. Então fica mais fácil a gente fazer isso aqui, del J0 dt, ok? Mais a divergência de J d3x, ok? Bom, esse primeiro, eu vou fazer essa integral só desse pedacinho aqui e botar o ddt do lado de fora. Vai ficar assim, dt da integral no volume do que é que seja J0 d3x, ok? Então, isso. 1 sobre c. Tá. Tinha um restinho ali. Tá? Ok? E aí vai ter esse pedaço aqui, que vai ser mais a integral no volume ainda da divergência de J. Tá certo? Então aqui fica mais claro o que está acontecendo, tá, pessoal? Bom, isso aqui é igual a zero, né? Se a nossa divergência for nula, esses caras aqui são iguais a zero. Bom, o que vai acontecer aqui? Esse cara é tridimensional, eu posso aplicar o termo da divergência que nós já estamos acostumados. Não essa versão aqui mais complicada, mas uma versão tridimensional dele. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre c de dt da integral no volume de J0 d3x vai ser igual a menos integral na borda do volume de J escalar dA. Ok? Então, antes, onde a gente tinha isso aqui igual a zero, agora a gente tem essa coisa aqui. Certo? O que isso está dizendo para a gente? Que agora eu tenho dinâmica temporal aqui. Ou seja, o campo varia no tempo. Claramente, se o campo não variar no tempo, isso aqui é zero. E aí o resultado anterior que nós tínhamos vale. Mas agora o campo varia. O que essa expressão está dizendo para a gente? Então, vamos lá, novamente. A gente pensa aqui num volume qualquer. Aí você tem um campo saindo. Você tem um pouco do campo entrando. Tá certo? E aí você fala o seguinte. Essa nova componente aqui, que antes a gente não estava considerando, que é a componente zero, né? nessa circunstância aqui a gente não tem componente zero. Agora, como esse campo ele é um quadrivetor, porque a gente já estabeleceu isso, não existem vetores espaciais, porque se no referencial é espacial e eu faço uma transformação de Lorentz, ele ganha componente temporal. Então, todos esses objetos que antes tinham esse caráter espacial, eles têm que ter agora um pedaço temporal. Tá certo? E esse pedaço temporal dele é de tal forma que essa nova componente aqui, ela vai controlar o fluxo do campo, certo? Ou seja, se você tem mais campo entrando do que campo saindo, então essa integral aqui vai ser o quê? Vai ser, tá para fora, então essa integral vai ser negativa. Vocês concordam? Tá vendo? Esse escalar aqui é para fora. Então se eu tenho mais campo para dentro, então eu tenho vetores aqui alinhados, sei lá. Então, esses vetores estão apontando para cá, então o produto escalar deles com esse vetor que aponta para fora, que é o dA, é negativo. Então, eu tenho mais vetor entrando que saindo, então eu tenho uma quantidade negativa aqui. Tá certo? Só que se essa integral é negativa, significa que isso tudo é positivo. Significa que esse cara está aumentando no tempo. Mas é natural, né? Que se tem mais coisa entrando aqui do que coisa saindo, significa que essa componente, ela de certa forma está te dando uma noção de quanto tem lá dentro. Tá certo? Então, o quanto tem lá dentro muda de acordo somente com o fluxo do campo pelas bordas. Ou seja, essa expressão, ela está te dando uma noção de conservação. O que é que seja que esse quadrivetor represente, o que seja que ele represente, é de tal forma que não tem criação nem aniquilação dessa quantidade. Né? Ou seja, a variação no tempo do J0 aqui tem que ser igual à entrada e saída do J seta. Certo? Então isso nos ajuda a interpretar esses objetos agora como esses quadrivetores representando a quantidade de alguma coisa e o quanto que aquela coisa está em movimento. Certo? Tanto que isso aqui vai servir para descrever carga, mas também para descrever energia. Tá certo? Então aqui vai ser o momento digamos, de um fluido. Aí eu vejo quanto momento está saindo e quanto momento está entrando. Isso tem que ser igual à quantidade de energia que está variando aqui dentro.
tá certo? Então, você veja, a componente zero pode ser tanto a energia, mas quanto pode ser a carga total de alguma coisa. E aqui, essas características aqui são simplesmente derivadas da estrutura da geometria de Minkowski, tá certo? A geometria de Minkowski é tudo que a gente precisou para definir esses objetos aqui, né? Ou seja, essa equação aqui é uma equação, dado um campo quadrivetorial, é a única equação escalar que eu posso formar, tá certo? Então, se você vai, por exemplo, numa situação em que o seu espaço seu espaço não é mais um espaço homogêneo isotrópico, né? Se você não tem todas as simetrias que tem em Minkowski, você vai ver que esse cara aqui não é mais verdade. E nem sempre essa expressão aqui vai nos levar, ou expressões similares a essa, né, vão nos levar a uma conservação de energia. Tanto que na cosmologia a energia não se conserva porque a gente não tem uma boa definição de energia do campo gravitacional, então a energia das partículas, da matéria se perde. Mas a gente não compensa colocando energia em outro lugar, porque a gente não tem outro lugar para colocar. Ok. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? É uma continha um pouco complicada, porque a gente vai agora reescrever a eletrodinâmica usando formalismo tensorial e o formalismo da álgebra geométrica, tá certo? A gente vai fazer primeiro com a álgebra geométrica e depois com o formalismo tensorial, tá certo? Então vamos lá. Então a gente tem a nossa eletrodinâmica aqui de Maxwell, ela vai ser simplesmente o quê? Aquela mais básica que vocês aprendem no comecinho, né, que o divergente do campo elétrico é ρ sobre ε0. Né? Vocês vão descobrir que existe uma equação também aqui. Vocês já fizeram eletro? Todo mundo não, né? Já. Já, né? Então, a divergência do campo magnético é igual a zero. Essas equações, tem inclusive vários assuntos de pesquisa que é tentando encontrar uma simetria. Aqui você fala, poxa, tem um divergente de E igual a isso, divergente de B igual a isso. Então, se eu botasse uma carga magnética aqui, teria tipo uma simetria, né? Mas vocês vão ver que isso é mais uma ilusão devido à nossa definição de produto vetorial do que uma simetria de fato, tá certo? A gente já vai voltar nisso. E a gente também tem rotacional de E igual menos dB dt, certo? E rotacional de B igual a μ0 J vetorial mais ε0 dE dt. Pessoal, essas equações, na verdade, elas estão representando a dinâmica de um único objeto geométrico. Mas como a gente construiu ela empiricamente num referencial especial, que é o nosso referencial, a gente meio que não percebe que esse referencial está meio imposto aqui, certo? Então eu vou fazer algumas manipulações nessas expressões, lembrando as definições de referencial, assim, ok? E a gente vai tentar combinar essas equações todas numa única equação, tá certo? Que é justamente o que a gente pode fazer usando a álgebra de Clifford. É o único formalismo que nos permite combinar todas as as equações de Maxwell, né? Mais, né? Porque algumas são vetoriais, mas todas as equações aqui numa única equação, ok? Então, para isso, a gente começa fazendo uma observação que a gente já fez antes, né? A gente tem aqui o rotacional de B. Eu vou usar aquela fórmula que vocês estão acostumados. Então, ele vai ser assim, del1 B2 menos del2 B1, e aqui vai ficar o nosso sigma 3, certo? Menos del1 B3 menos del3 B1, sigma 2, mais del2 B3 menos del3 B2, sigma 1, certo? Lembra, o sigma está definido ali. Ele é uma base tridimensional no referencial induzido pelo vetor
tipo tempo E0. E eu poderia encontrar qualquer outro, tá certo? Eu posso usar qualquer outro vetor tipo tempo para definir um referencial. Mas aqui, por simplicidade, a gente vai usar o E0 mesmo, tá certo? Mas ele é só um exemplo, qualquer outro poderia ser usado aqui. Bom, o que acontece? Eu sei que o meu EI é igual a E0 EI, certo? Eu sei também que o I maiúsculo EI é igual a menos EI I maiúsculo, e eu sei que I sigma I é igual a sigma I. Alguma dúvida até aqui? Porque veja, esse cara aqui dentro tem 4 E's, só que um coincide com esse. Então esse cara passa por 3. Como ele passa pelo número ímpar de objetos, ele ganha um menos, porque eles anticomutam todos. Esse cara tem 2 E's, tem o E0 e o EI. Quando ele passa o E0, muda o sinal, mas quando passa o EI, muda o sinal também. Então sempre fica assim. Então o nosso sigma comuta com esse cara aqui, enquanto esse elemento não comuta com esse. Ele anticomuta, certo? Bom, dito isso, a gente também sabe o seguinte. I sigma 1 vai ser igual a E0, E1, E2, E3, E0, E1, certo? 1, 2, 3, 4. Não muda o sinal. 1, 2, não muda o sinal. Então fica E2, E3, certo? Esse cara aqui já é um pouco diferente. Ele vai ser E0, E1, E2, E3, E0, E2. 1, 2, 3, 4, não muda o sinal. Só que agora o E2 passa só pelo E3. Não muda o sinal uma vez. Então vai ficar E1, E3, tá certo? E o sinal de menos aqui. E finalmente esse cara aqui, o 3 é o mais fácil. E0, E1, E2, E3, E0, E3. O E0 passa 1, 2, 3, 4. O E3 com E3 vai para 1 e aqui vai sobrar E1, E2. Certo? Bom, mas isso aqui claramente diz pra gente que sigma 1 é igual a menos I sigma 2, sigma 3. Certo? Isso está claro para vocês? É só para lembrar, esse cara aqui, ó, é igual a sigma 2, sigma 3. Por quê? Porque tem um E0 aqui, passa uma vez e morre com ele mesmo. Certo? Esse cara aqui é sigma, menos sigma 1, sigma 3. E esse cara aqui é menos sigma 1, sigma 2. Tá certo? Opa, isso é mais. Certo? Então, eu tenho essa expressão aqui e, naturalmente, eu tenho as outras três, que é sigma 2 vai ser igual. Agora, o sinal é diferente. Peraí, isso. Vai ficar mais I sigma 1, sigma 3. E eu tenho o meu sigma 3 menos I sigma 1, sigma 2. Ok? Bom, agora eu vou usar essa expressão aqui. O sigma 1 vem para cá, com o sinal de menos vai ficar menos aqui. Esse cara, ele vem para cá, mas eu já tenho um sinal de menos aqui e não tenho um sinal de menos aqui. E esse cara aqui vem para cá. Certo? Ou seja, rotacional de B vai ser igual a I, ou menos I, cadê você? Peraí que eu fiz uma besteira aqui. Sigma 3, isso. Menos I. Só um segundo. Pode falar. Para achar o sigma 1 ali, a gente parte dessa primeira equação. A gente tem o sigma 1. Esse aqui. De baixo. Você usou essa daí para achar o sigma
Eu peguei essa expressão, fiz isso aqui e encontrei isso aqui. Só que isso é igual a isso. Aí eu multiplico dos dois lados por menos i. Menos i. Isso, aí menos i com i dá 1, e aqui fica um menos i aqui, que é esse menos i aqui. Beleza? Então a gente tem esse resultado, ou seja, tá vendo? O que quer que seja esse produto externo de B, ele está fazendo um rotacional, de certa forma, no meu B, e eu multiplico por i para transformar esse bivetor espacial num espaço temporal, que é do tipo que eu estou usando para definir, né, os meus referenciais, que é espaço temporal. Tá certo? Eu posso multiplicar por menos i, por i dos dois lados, eu vou obter aqui que i rotacional de B é igual ao produto externo de B. Ok? Bom. Agora, vamos olhar com calma o que está acontecendo aqui. Um dos problemas dessa formulação é que a gente sabe, mas não está implícito, que B é um pseudo-vetor. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? B é assim. B vai ser igual a BI sigma I, certo? Agora, digamos que eu faço uma inversão temporal, ou seja, eu vou fazer o meu E0 vai em E0, tá certo? Mas o meu EI vai em menos EI, certo? Quando eu faço isso, o que acontece com o meu B? Se eu faço essa transformação ingenuamente, o meu B, ele vai em quê? Em esse B', que eu não sei quem é ainda, e esse cara vai ficar menos sigma I. Tá certo? A questão é o seguinte, se eu faço essa inversão num vetor, a componente dele não pode mudar de sinal, certo? Porque senão o vetor ficaria parado. A componente tem que ficar igual, a base muda porque está mudando o significado daquela direção, certo? O problema é que se você for calcular B, você vai ver que B tem a ver com um certo rotacional de uma outra coisa aqui, que vai fazer de tal forma com que esse cara aqui não mude de sinal. Tá certo? Então, esse cara aqui, ele tem um caráter geométrico diferente do B, do E. Porque esse cara muda de sinal de forma diferente desse cara aqui. Sob inversão espacial. Ok? O que eu posso fazer para, entre aspas, corrigir isso? Para não trabalhar com esse objeto esquisito que trocaria de sinal na sua inversão. Então, pensa que eu vou calcular um vetor V assim. Ó. V é igual a W U. Certo? O que acontece quando eu faço aqui uma inversão espacial nesse cara aqui? Digamos que esse cara vai em menos ele, certo? E U vai em menos U. O que acontece com V? V, que é igual a W, U, vai em menos W, vetor menos U. Certo? Mas então esse cara aqui vai ser W, U, que é igual ao V original. Então esse V, ele foi em V. Mas se eu tiver só as minhas componentes do V, aqui, se eu não lembro que o V foi definido a partir do produto vetorial, eu posso errar a conta. Porque essa formulação, ela é ambígua quando você escreve um vetor. Você precisa dizer, esse é um vetor, ou precisa escrever em português, em inglês, o que quer que seja, esse é um pseudo-vetor. Porque aí você, sabendo que ele é um pseudo-vetor e não um vetor, você sabe como ele se comporta sobre inversão. Ou seja, esse é um pseudo-vetor. Logo, ele vai inverter de sinal, ele não vai inverter de sinal quando eu fizer uma inversão espacial. Esse é um vetor, então ele vai inverter de sinal. Tá certo? Agora, para complicar um pouco mais a nossa vida,
eu posso fazer isso de forma passiva e forma ativa. Ou seja, eu estou dizendo que V é igual a... V não, vamos pegar o U aqui. O U é um vetor bonitinho, tá? E não tem nada de pseudo nele. Então eu vou escrever ele como sendo U, I, sigma, I, certo? Então, se esse cara é um vetor propriamente dito, se eu faço uma inversão espacial em que o sigma muda de sinal, esse cara aqui não pode mudar de sinal. Tá certo? Porque se esse cara mudasse de sinal de novo, isso aqui não seria respeitado. Tá certo? Então isso seria uma transformação passiva. Eu estou mudando a base, não estou mudando aqui as componentes. Mas eu poderia dizer, não, eu mudo o U e esse cara não muda. Tá certo? Mas na álgebra de Clifford é mais conveniente a gente fazer essa versão em que esse objeto muda de sinal, porque a mudança de sinal está associada a manipulações algébricas que a gente pode fazer nele. Entendeu? Por exemplo, é esse o ponto. Ok? Então o nosso B, ele é um pseudo-vetor, ele não muda de sinal. Então se esse cara mudou de sinal, né, ou seja, é porque eu tinha que ter botado uma setinha aqui. Certo? Se esse cara já mudou de sinal, esse cara tem que mudar de sinal também. Certo? Enquanto esse não pode mudar de sinal. Então eles têm características distintas. Tá certo? O que a gente pode fazer para, digamos, entre aspas, corrigir isso? O que vocês acham? O que está fazendo esse cara... Ó, vamos olhar para essa expressão aqui. Ó. O que está fazendo esse cara aqui ser um pseudo-vetor? Vamos olhar para o que acontece com I. O I vai em E0, menos E1, menos E2, menos E3. Mas eu tenho um número ímpar de menos aqui, porque eu tenho 3 direções espaciais. Então esse cara vai para menos I. Então o meu pseudo-escalar está mudando de sinal. Tá certo? Então esse cara, ele é um bivetor bonitinho. Ele tem o comportamento geométrico esperado dele. Quando eu multiplico por esse cara aqui, ele vai ganhar um sinal de menos adicional. E é por isso que esse cara aqui é um pseudo-vetor. Porque ele é um bivetor que foi projetado com esse cara. Mas esse cara, assim como o símbolo de Levi-Tivita, precisa trocar de sinal. Porque o símbolo de Levi-Tivita tem aquelas 3 componentes espaciais, que quando eu faço a inversão espacial, elas têm que, cada uma delas vai ganhar um sinal de menos. Tá certo? Então, por isso que é mais difícil fazer na base das componentes do que fazer aqui nos vetores. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de eu usar B, aquele B que vocês estão acostumados, eu posso tentar usar I vezes B. Certo? Se eu usar I vezes B, agora quando eu fizer uma inversão temporal, uma inversão espacial, o que vai acontecer? Esse cara não muda de sinal, mas esse aqui muda. Então o produto vai mudar de sinal. Tá certo? Deixa eu ver. Espera um pouquinho que tem uma coisa que não está... Isso, é isso que eu falei, tá certo. Isso, ok. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar reescrever as nossas equações de Maxwell, né? Vamos pegar essas equações aqui e vamos usar o que a gente sabe sobre produto vetorial e produto externo e assim por diante, para a gente incluir uns i's aqui, para a gente tirar esse caráter aqui, botar o B no seu formato mais... como é que se diz? Natural. Ok. Então vamos lá. Como é que fica esse cara aqui, ó? Rotacional de B, né? Esse cara aqui, a gente já viu, ele vai ficar assim, menos I, né, que é essa expressão aqui, ó, menos I, e aqui eu vou ficar, esse cara aqui é um bivetor, lembra que ele é o sigma, né, então um bivetor, B, menos, aí eu vou usar a seguinte notação aqui, pessoal, B, e o operador está na frente, mas para
a gente denotar que esse operador está atuando no B, eu boto um ponto aqui e um ponto aqui. Tá? Por mais feio que seja essa notação, em comum é a notação padrão para esse tipo de álgebra. Tá certo? Então isso aqui só para denotar que a derivada está atuando aqui, tá certo? À esquerda. Mas como esses caras não comutam mais, a gente precisa de algum tipo de decoração nos nossos símbolos para que isso aqui possa fazer algum sentido. O I, ele passa por esse cara aqui, porque aqui tem um sigma, e sigma comuta com I. Então, eu posso escrever esse cara assim, ó, menos, vai ficar assim, nabla, I, B, ok? Menos, I, B, ponto, e o nabla aqui. Então não mudou nada. O I passou para dentro, tá certo? Então, ou seja, isso aqui ficou igual a menos I, del, nabla, cunha, cara, que burrice, I, B. Ok? Então eu tenho aqui, o meu I entrou no produto, ok? Aqui vale a gente pensar um pouco no significado do que está acontecendo, tá certo? Na verdade, eu botei o cunha aqui, mas eu vou deixar do jeito que estava. Eu vou deixar só assim, porque a gente vai discutir isso aqui agora. Então, vamos lá. Quando nós tínhamos vetores, a gente tinha o seguinte. E, mi, ponto, e, mi. Esse cara, o que ele está fazendo? Ele vai dar um produto, ele vai dar o eta, mi, mi, tá certo? Então, veja, o meu lado esquerdo, eu tenho um vetor, que é uma, digamos, é um objeto de um índice, tá? Composto com um objeto de um índice, foi para 0 índices. Porque eu saí de um índice com índice e eu cheguei no escalar, tá certo? Se você pegar a estrutura da nossa álgebra, é sempre assim, né? Eu tenho E0, E1, então eu pego um índice e eu tenho um negócio que tem 2 índices, que agora eu tenho, né, digamos, o produto aqui, sem um pontinho, simplesmente um produto da justa posição desses dois símbolos. Eu saio de uma coisa que é 1 e chego num bivetor. Certo? E a gente sabe que esse negócio aqui é o E0, E1. Certo? Então, esse produto, ele está diminuindo a ordem, tá certo? Ele está saindo da ordem 1 com 1 e chegando no 0. Se eu pego esse cara com esse cara aqui, o que eu vou obter? É simplesmente a mesma coisa, né? Esse cara aqui é uma coisa de um índice com um índice e eu chego numa coisa que é um bivetor. É o que eu tinha escrito ali em cima, novamente, de 2 índices, tá? Então, isso aqui é o grau do objeto, certo? E esse produto é grau 1 com grau 1, está indo da grau 0, grau 1 com grau 1 está indo para grau 2. Então, a gente tem grau 0, que é o escalar, grau 1 vetor, grau 2 bivetor, grau 3 trivetor e grau 4 pseudo-escalar, tá certo? Então, a gente tem que definir esses produtos como produto que diminui o grau e produto que aumenta o grau. Tá certo? Então, o que acontece agora nesse tipo de... Por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente tem um produto complicado. Eu tenho um bivetor com um bivetor e eu estou obtendo um outro bivetor. Tá certo? Nesse caso, a gente vai definir... O empate fica para o cunha. Tá certo? Ou seja, quando o produto diminuir o grau, eu vou usar ponto. Quando o produto aumentar ou manter o grau, eu vou usar o cunha. Tá certo? Então, nesse caso aqui... Para eu diminuir, para eu manter o grau, eu tenho que botar um menos aqui, tá certo? Por que eu estou falando isso? Vamos pegar um caso particular desse produto aqui, tá certo? Esse cara aqui é um sigma, então vamos pegar, por exemplo, o sigma 1, tá certo? E esse cara aqui vai ser I com sigma 1, I com sigma 2 e I com sigma 3. Então, se eu pegar o produto desse cara aqui assim, ó, I com sigma 1 com I com sigma 1, antissimétrico, menos I, sigma 1, sigma 1. O que aconteceu com o grau aqui? Eu tenho grau 2, e eu estou indo para o seguinte objeto. Esse cara com esse dá 1, esse comuta com esse dá 1 de novo, isso aqui vai dar 0. Tá certo? Então, o meu menos aqui, ele está dando 0 para esse produto. Agora, o que acontece se eu fizer com mais?
aqui sigma 2, sigma 1. O que acontece com esse cara aqui? Mesma coisa, eu comuto, vai ficar assim, espera aí, tá com menos aqui. Espera aí que eu fiz alguma coisa errada. O que eu fiz errado? Não, tá certo. Ok, isso. Aqui é sigma 1, sigma 2, aqui é sigma 2, sigma 1, tá certo? Tenho sempre o sobre 2. Então eu posso inverter esse cara aqui porque eles anticomutam, vai ficar assim, I sigma 1, sigma 2. Isso aqui a gente já fez a conta, vai dar menos E0, E3, tá certo? Então, nesse caso, quando eu boto o sinal de menos aqui e eu tenho um bivetor com bivetor, o sinal de menos vai ou dar zero ou dar uma coisa que é bivetor também. Então, a gente vai classificar esse cara como o produto que ou aumenta ou mantém, tá certo? Por isso que quando eu fizer esse produto aqui com bivetor e bivetor, o menos eu vou representar com a cunha, tá ok? Espera um pouquinho que eu acho que... Espera aí, não. Essa definição não é boa, peraí. Aqui é o... No caso, o quadridimensional é um pouco diferente. Eu estou tentando aplicar outra versão, mas eu acho que não vai ficar bom. Só por que eu estou falando isso, pessoal? Porque se eu pegar o produto com mais aqui, vai ficar assim, ó. Sigma 1, I, sigma 1, mais I, sigma 1, sigma 1, sobre 2. Esse cara vai dar sigma 1 com sigma 1, que é 1. Esse cara comuta com esse da sigma 1, que é 1, que é 1. E esse cara dá 4. Então, eu estou pegando aqui, nesse caso, com mais, é o cunha. Por isso que o pessoal define com um símbolo diferente. Então, eu vou deixar, nesse caso aqui, desse jeito, tá ok? Simplesmente um antissimétrico. Nesse caso, eu vou deixar assim, tá ok? Então, nesse caso, você vê que eu teria uma coisa de grau 2, outra de grau 2 e eu encontro uma de grau 4. Então, o produto com mais, que é o que tem um cunha, tá certo? E não menos. Ok? No livro, dos livros que eu estou adotando, ele usa esse símbolo aqui. Só que esse símbolo eu já estou usando para fazer o produto vetorial. Por isso que eu acho que iria ficar confuso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Para não confundir, eu vou usar o símbolo de comutador, tá certo? Então, nesse caso aqui, quando eu tiver que escrever isso, eu vou simplesmente escrever assim, ó. Certo? Porque basicamente é mais próximo do significado dele, tá certo? Então, esse cara aqui, né, menos isso aqui, vai ser justamente isso, tá ok? Menos I, P, menos I, B, ok? Vou deixar com mais aqui mesmo. Okay? Só para a gente ter uma formulação sem ambiguidades, tá ok? Maravilha. Dito isso, a gente pode pegar a próxima equação que a gente está interessado, é essa aqui. Porque a gente já tem uma equação para o rotacional do B, que a gente vai reescrever usando isso aqui, tá certo? Só que não mais que isso, a gente vai usar o rotacional escrito dessa forma, só que a gente vai botar o I para dentro aqui, ó, para ficar do lado do B, porque a gente quer usar IB e não só B mais, certo? Esse é o nosso objetivo. Para isso, a gente também precisa ver o que acontece com essa equação aqui. Divergente de B igual a zero, certo? Bom, aqui, como a gente acabou de discutir, eu posso multiplicar os dois lados por I, vai ficar assim, I divergente de B igual a zero.
Só que você tem que pensar que é um 0 vezes i, certo? É só para pensar que isso aqui é um pseudo-escalar que por acaso é 0, tá certo? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a divergência de B, quando você fizer uma inversão espacial, esse cara muda de sinal, esse não muda. Então isso aqui não é um escalar, isso aqui é um 0, que por sinal 0 e menos 0 é a mesma coisa, mas se não fosse não fosse 0, tivesse uma carga magnética, a carga magnética não poderia ser um escalar, ela teria que ser um pseudo-escalar. Ou seja, quando você inverte o espaço, a carga magnética muda de sinal, tá certo? Seria um negócio bastante estranho. Bom, voltando a essa questão de abaixar o grau, aumentar, esse símbolo com mais, ele está aumentando daí, né? qual símbolo? O símbolo, quando a gente faz o sigma Isso, mais, exatamente. o outro ali, ele está diminuindo. Não, ele mantém o grau. Isso. Mas aquele primeiro ele tem 2, daí ele está 0, né? Isso. É um caso que ele diminui e um caso que ele aumenta. Quer dizer, que ele mantém igual. Então, é porque esse cara aqui seria tipo seria um bivetor desse tipo, só que 0 na frente, entendeu? De todas as coisas que tem nessa álgebra, das que eu acho que tem uma formulação que ainda não está, para o meu gosto, totalmente redondinha, é essa parte dos produtos, quando você vai fazer produtos entre objetos mais complicados do que vetores. Porque você veja, aqui o cunha vai ser com mais, entendeu? Enquanto o cunha dos vetor com vetor é com menos. E essa álgebra de Clifford que a gente está vendo, ela está em estudo ainda, não é algo que fechou já? Você falou que não está bem definido essas coisas de vetores. Não. Isso aqui é super bem conhecido. Na verdade, tem áreas inteiras da matemática que só estudam isso, né? Representações, essas álgebras e tal. Então, assim, não tem nada mal definido aqui. Mas do ponto de vista do uso corrente dessa álgebra, eu não gosto da parte que você vai definir esses produtos aqui, porque eu acho que ele não encaixa naturalmente. Mas é uma coisa estética pessoal minha, entendeu? E você falou do livro que tinha aquela anotação. Qual livro você está pegando? Eu posso passar para vocês, eu vou passar. Beleza. Tá? Então, bem, o que a gente vai fazer aqui? A gente volta para a expressão e a gente tem o seguinte, I vai ser igual a nabla B mais B nabla. Com um pontinho aqui para avisar que o operador atua à esquerda, certo? Mas veja, esse cara comuta com nabla, que é um bivetor, e esse cara comuta, não precisa comutar com ninguém, ele vai para perto do B aqui. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Tá certo? E aqui eu estou usando o cunha porque é justamente esse caso que eu acabei de mostrar aqui. Esse cara dá um pseudo-escalar, ou seja, o grau desse negócio aqui é 4, tá certo? Que não é um escalar mesmo, ou seja, não é a carga magnética não seria um escalar, seria um pseudo-escalar. Ok? Bom, então vamos lá. Então a gente tem agora esse cara. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou definir a versão com ponto com o sinal de menos, tá certo? Eu vou para simplificar a nossa vida. Senão, esse cara aqui eu vou definir com ponto, tá? Esse cara, ponto e... Deixa eu apagar aqui. Então, esse cara aqui eu vou definir como esse ponto e B. Vou definir assim, ok? Toda vez que eu vou definir um, o outro vai ser o sinal trocado, tá certo? Então, essa equação aqui eu reescrevo assim. E a equação, agora, envolvendo o rotacional, é essa aqui. Rotacional de B é igual a μ0 J mais ε0 dE dt, certo? Agora eu vou juntar esses caras aqui, como é que vai ficar? Eu já fiz a conta, vai ficar assim, ponto e menos id, ok? É isso que essa conta que a gente acabou de fazer, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas,
me avisem que eu abro aqui no detalhe. Que é isso aqui, ó, tá vendo? Então, esse cara vai ficar com menos IB igual a Mi0 J mais E0 DE dt. E aqui começa, digamos, a parte dessa conta que a gente vai fazer que difere de qualquer outro formalismo. No caso da álgebra de Clifford, ela é uma álgebra que a gente chama de graduada, porque a gente soma o conceito de escalar com vetor, com bivetor, com trivetor e com pseudo-escalar. No sentido que a gente pode combinar esses caras linearmente, coisa que você não pode fazer. Se você for escrever isso aqui num curso de relatividade geral, que Vmi mais Tmini, o cara vai achar que você está doido, porque não pode somar um cara com índice com um cara de dois índices, não faz sentido. Mas na álgebra de Clifford dá para fazer isso. Não desse jeito, mas de uma forma parecida, tá certo? Forma próxima a isso. Bom, então veja, eu tenho um cara aqui que é um produto simétrico e aqui um produto antissimétrico, certo? Então eu posso somar essas duas equações. Mas se eu somo essas duas equações, a parte que tem, né? Porque veja, uma é assim, esse cara menos isso. E esse outro é esse cara mais isso. Se eu somo os dois, esse termo corta com esse termo aqui. Tá certo? Agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente tem que ver se a gente está somando coisas independentes. Aqui eu tenho um pseudo-escalar. Aqui eu tenho, aqui eu tenho um bivetor. E aqui eu tenho um pseudo-escalar. Certo? Foi isso. Tá vendo esse cara aqui? Isso. É o contrário, né? Esse cara aqui é o pseudo-escalar e esse cara aqui é o vetor, certo? Tanto que bivetor, bivetor, bivetor. Ok. E esse cara é o pseudo-escalar. Então, eu posso somar um pseudo-escalar com bivetor porque dentro de um multivetor cabe as duas coisas, tá certo? Não tem nenhum problema, não estou, digamos, sobrescrevendo nem somando uma coisa diferente com a outra, certo? Quando eu somar esses dois caras, vai ficar só assim, ó, nabla, produto de Clifford, não nem produto interno nem produto Cunha, vai simplesmente ficar isso aqui, ó, IB igual, aí fica a mesma coisa, tem um sinal de menos aqui, tá? Só para ficar claro, eu peguei essa expressão e subtraí essa aqui, certo? Pode falar. É, o de baixo é o bivetor. Para saber que é isso aí, a gente consegue ver pela inversão. Porque o vetor aqui muda o sinal, o pseudo-vetor não muda. Isso. O vetor acontece o quê quando inverte esses dois? Não, ele tem um pedaço que muda de sinal, um pedaço que não muda. E é justamente por isso que ele vai acomodar tanto o campo elétrico quanto o magnético dentro. Certo? Então vocês vejam, a gente conseguiu já combinar duas equações de Maxwell numa equação só. Que é essa aqui. É uma equação engraçada, né, incomum, mas ela está aí. Não tem nada aqui que vocês não entendam. Deixa eu botar grau. Isso mesmo. Nessa equação, então, a gente deixou de usar a operação sendo só no B. A gente criou esse novo, o IB, um negócio novo. Que é o... Exatamente. Porque ele vai ter uma relação mais simples com a corrente. Porque da corrente a gente tira um rotacional da corrente para dar o campo magnético. Só que o rotacional não é um bom cálculo, você tem que calcular, na verdade, o produto externo da corrente. E aí você vai ver que isso aqui é o produto externo da corrente. Certo? Daí, professor, com isso aí, se eu fosse pegar um campo de laboratório, esse IB, ele tem a dimensão da minha medida também, ou eu tenho que fazer alguma operação para tirar o valor do B só? Como assim a dimensão? Por exemplo, o campo magnético, esse IB não é um campo magnético em si, mas esse I afeta no valor? Não, ele é o campo magnético. É o campo magnético. Esse I é só para caber na álgebra, então. Na verdade, o IB é para representar esse cara de forma mais natural. Porque o B é justamente, você tem aqui uma corrente, né?
e você tem um ponto de aplicação. Tá certo? O B, ele tem a ver com essa área aqui, ó. Tá certo? O campo gerado por uma carga pontual, ele só depende da posição da carga e do ponto de aplicação, ou seja, da onde eu vou calcular minha força. Ele só pode depender desse vetor aqui, ó, que vai ser o R chapéu. Por isso que o campo escalar, o campo elétrico, ele tem esse caráter de unidimensionalidade, porque ele só depende da posição da carga e a posição da onde está a força sendo causada. No caso do campo magnético, ele depende para onde a carga está se movendo, ou seja, ele depende de uma quantidade que não é mais um escalar, que é a densidade de carga, mas assim ele depende de uma coisa que é um vetor. Ele também depende aonde você está aplicando a força. Só que dois vetores juntos, eles vão definir um conceito de área. É só porque o espaço é tridimensional que eu consigo transformar uma área num vetor usando o I. Mas aí eu estou desfazendo o que foi feito tradicionalmente, que é transformar o campo magnético num vetor. Ele não é um vetor, ele é uma área. Uma área, o que acontece com isso aqui? Se eu faço uma inversão temporal, essa área, digamos que eu esteja aqui usando a regra da mão direita. Eu quero aqui o ponto de aplicação para corrente, tá certo? Então, aqui eu tenho um treco, como é que é o pontinho entrando, o pontinho saindo, né? Eu tenho aqui o produto vetorial, se eu pegar desse ponto de aplicação com J, ele está saindo do quadro, tá certo? Se eu faço uma inversão espacial, o que acontece? Esse cara vem para cá e esse cara vem para cá, certo? Mas aqui, ó, o que acontece? A regra da mão direita continua saindo do quadro. É porque o conceito de área não muda de sinal quando você inverte o espaço. A direção muda, a área não. E a gente fez o B mudar de caráter artificialmente porque a gente insiste em fazer o produto vetorial. Entendeu? Tá claro isso aqui? Bom, vamos para a próxima equação. Temos aqui rotacional de E igual a menos d dt de B. Ok? Bom, mas isso aqui a gente sabe. A gente simplesmente bota o I do lado de fora. Isso aqui a gente já sabe fazer. Esse E não precisa mudar o caráter dele, ele está bonitinho aqui. E aqui vai ficar menos dB dt. Agora eu multiplico por I dos dois lados. Então vai ficar assim, ó. O produto externo de E é igual, aí eu multiplico por I, aí esse cara vai ficar, deixa eu ver se eu não fiz nenhuma besteira. Por que eu mudei de sinal? Porque aqui eu tenho que multiplicar por I. Ué, que estranho. Acho que eu errei o sinal, mas é estranho. Tá. Menos I. Tá. Rotacional de E é igual a menos I o produto externo. Tá certo. Ué. O que eu estou fazendo de errado aqui? Porque se eu multiplicar por I aqui, vai dar I, né? Esse I aqui vai ficar menos 1. Ah, tá. Vai ficar... É isso mesmo? Deixa eu ter certeza aqui. Porque a outra conta depende desse sinal. E tinha dado certo, tá certo? O rotacional... I rotacional de B... Tá, bom, vamos continuar, ver o que acontece. Às vezes eu errei de sinal duas vezes. Ok, então eu tenho essa expressão aqui,
ok? E eu também tenho que divergente de E igual a ρ sobre ε0, certo? Se eu somo as duas coisas, eu vou ter isso aqui. Novamente, isso aqui é um cara de grau 0, esse cara aqui é um cara de grau 2. Eu posso somar essas duas equações, certo? Agora eu tenho uma equação que mistura grau 0 e grau 2. Okay? Então, esse cara aqui, a justaposição de nabla com E, vai ser igual a ρ sobre ε0, e isso que está me preocupando, esse sinal de menos aqui. Bom, vamos lá. Menos d i b dt. Todo mundo concorda? Professor, esse sinal de menos, você multiplicou os dois lados por menos i? Veja, aqui, daqui para cá é a explicação que a gente já tinha encontrado. Se eu multiplicar por i aqui, vai dar menos i quadrado, só que menos i quadrado é 1. E aqui vai ficar menos i com b. É isso mesmo. Mas aqui, bom, talvez eu novamente tenha errado de sinal duas vezes. A gente vai descobrir já já se vai dar tudo errado. Ok? Bom, o que a gente pode fazer agora? Eu tenho essa expressão e tenho essa expressão aqui. Ok? E eu posso somar as duas coisas. Esse cara aqui é o B, ele vai ser uma coisa assim, BI sigma I, que é igual a E0 BI EI, certo? Pela nossa definição do sigma. Esse cara é um bivetor que envolve tempo e espaço, certo? Quando eu multiplicar ele por I, quando eu multiplicar ele por I, ele vai ser o quê? Esse cara, I, B, vai ser uma coisa que vai ser BI, I, sigma I, certo? Mas a gente viu que esse cara aqui vai ser do tipo E1, E2, E1, E3 ou E2, E3. Então, esse cara aqui, ele é um bivetor que é espaço, 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 certo? Então, essa expressão aqui, quando eu somei essa com essa, aqui dentro eu tenho um 0 e um grau 2 tempo, espaço. Tá certo? Nessa minha expressão aqui, eu tenho um grau 2 espaço, espaço, que é esse cara aqui, tá certo? E um grau 4. Espera um pouquinho, tem uma coisa... Tá certinho. Espera que a gente não pode somar as coisas com a mesma... Tá. Ok. O lado direito dessa expressão aqui é um grau 2, espaço-tempo, e aqui o lado direito é... Aqui o lado... Bom, o E tem espaço-tempo e aqui tem espaço-espaço. Então eu posso somar os dois lados aqui. O lado direito vai ser complementar também. Aqui vai ser tempo e espaço, e aqui vai ser... Engraçado também tempo e espaço de novo. Em princípio... Ah, não, esse aqui é espaço, espaço. Tá. É isso que eu estava errando. Tá vendo? Aqui é o IB. O IB é espaço, espaço. Então aqui é 0, espaço, espaço. Aqui é tempo, espaço. Tá certo? O lado esquerdo é espaço, espaço. E
esse cara aqui é tempo e espaço. Então vocês vejam que eu não estou fazendo uma equação nova. Simplesmente são as mesmas equações, só que agora a gente está combinando numa equação covariante, digamos, maior, tá certo? Mas eu não estou criando uma igualdade. Por que eu estou me preocupando com isso, pessoal? Porque se esse cara aqui tivesse um vetor espacial e aqui um vetor espacial, se eu somo esses dois caras, eu estou obtendo uma combinação do vetor com vetor. Então eu estou obtendo novas combinações, novas equações, modificações das equações anteriores. Mas se eu estou pegando uma coisa assim, digamos, usando a álgebra de Clifford, eu tenho alfa igual a beta, são dois escalares, e eu tenho um vetor v igual a vetor u, na álgebra de Clifford eu posso muito bem falar que alfa mais v é igual a beta mais u. Porque esse cara aqui é a componente escalar, é uma componente vetorial, uma componente escalar é uma componente vetorial. Então a álgebra de Clifford me permite fazer essa igualdade aqui, que a gente combina duas igualdades numa igualdade só, porque eu estou usando agora multivetores, tá certo? Mas se eu tivesse aqui alfa e beta, e aqui eu tivesse gama e delta, sendo quatro escalares diferentes, a soma dessas duas equações não ia me dar duas equações independentes que iam remontar as equações anteriores. Ia me dar só uma particular combinação daquelas duas. Eu precisaria de uma segunda equação escalar para poder remontar o que eu tinha antes, entendeu? Então é só por isso que eu estava contando aqui, mas é porque eu tinha avaliado errado. Aqui é um escalar e aqui é um espaço-espaço. Aqui é um espaço-tempo e um espaço-tempo, tá certo? Então eu posso somar o lado direito com o lado direito, são coisas diferentes, tá certo? E o lado esquerdo é o nabla, que fica igual dos dois, mas aqui é espaço-espaço e aqui é tempo-espaço, certo? Bom, dito tudo isso, a gente pode agora combinar e vai obter o seguinte. Nabla E mais, eu botar um lambda I B, ok? Então eu peguei essa equação aqui e somei com lambda vezes essa aqui, ok? Então, deixa eu ver, que agora o sinal vai estar tudo errado, eu preciso prestar atenção. Se eu não errei nada. Bom, então aqui vai ficar assim. Rho sobre epsilon 0 menos del I B dt. Ok. Esse cara aqui não mudou. Agora, esse cara aqui vai ficar menos lambda mi0 j, certo? Ou seja, se eu multiplicar essa expressão aqui por menos lambda, aqui vai ficar lambda, que é justamente o que apareceu aqui, tá certo? E aqui vai ficar menos lambda mi0 j, e aqui menos lambda mi0 epsilon 0 de dt. Ok? Acho que eu errei o sinal duas vezes mesmo. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou botar esse cara aqui, ó, o meu ρ eu vou botar para cá, epsilon 0, eu vou cuidar desses termos depois, aqui vai ficar assim, lambda mi0 j. E agora eu vou fazer o seguinte, eu quero que esses caras aqui deem o mesmo tipo de combinação que eu tinha do lado esquerdo, tá certo? Ou seja, eu vou botar esse fator em evidência. Isso aqui, pessoal, vocês lembram, né? Mi0 epsilon 0 é igual a 1 sobre a velocidade da luz ao quadrado. Ok? Então, eu vou botar lambda sobre a velocidade da luz ao quadrado em evidência e vai ficar assim, menos lambda sobre C2. Aí eu vou ter dE dt de E, tá certo? E aqui, ó, o que vai acontecer? Eu preciso multiplicar e dividir por esse fator aqui. Então vai ficar mais C2 sobre lambda e B. Tudo certo? Mas veja, eu quero que lambda seja igual a C² sobre lambda.
para a combinação linear daqui ser igual a essa aqui, eu preciso que c ao quadrado sobre lambda seja igual ao próprio lambda. Certo? Né? Isso aqui é o fator que faz a combinação. Se esse fator for igual a esse cara aqui, significa que a combinação que eu estou encontrando aqui, que é I mais lambda E mais a lambda e B, vai aparecer novamente aqui. Mas isso implica em lambda igual a C. Eu posso escolher mais ou menos, tanto faz, eu escolho mais. Ok? Bom, o que isso dá pra gente? Então vai ficar assim, nabla, aqui vai ficar E mais C, I, B, ok? Vai ser igual a, eu vou deixar quietinho ainda o ρ sobre epsilon zero, e agora esse cara aqui, ó, esse cara aqui é C, vai ficar menos C, J, faltou menos CJ, M0J, e aqui vai ficar assim, menos D, dt, aí eu tinha o fator de lambda sobre C2, vai ficar 1 sobre C, e aqui E mais C, I, B. Deixa eu ver se eu não errei nada. Bom. E aí, pessoal? Até aqui tudo bem? Então a gente conseguiu juntar todas as 4 equações de Maxwell numa equação única, tá certo? Que envolve todos os termos ali que a gente pode ter, certo? Tem pseudo-escalar, tem vetor, tem pseudo-vetor. Desculpa, tem um bivetor, tem o outro tipo de bivetor, tá certo? Só me preocupando com o sinal. Ok, mas quem é esse nabla aqui, ó? Isso aqui é E0, EI, del I. Todo mundo lembra disso? Né? Porque o nabla é com sigma, né? Ou seja, isso aqui é o nosso sigma I del I. Ok? Então o que eu posso fazer? Essa questão de a gente poder somar elementos de categorias diferentes ali na álgebra, tipo escalar com vetor e tal, eles não precisam estar balanceados. Mesmo tanto que você tem de um lado, você tem do outro. Porque a gente ficou com um escalar, esse ρ sobre epsilon zero será um escalar ali, né? E eles só tem do lado direito. Não, não. Porque aqui, na hora que eu contei, talvez eu tenha sido muito rápido aqui. Porque veja, aqui é tempo, espaço, espaço, e aqui é tempo, tempo. Mas tem um operador na frente. Tanto que foi quando eu separei, tá vendo esse operador aqui? Ele tem a parte ponto, que é a parte que vai dar o divergente, que é um escalar. Só que ele vai ter a parte cunha, que vai dar um bivetor, que é o que gera a variação no campo magnético. Então o escalar está embutido nesse operador aqui. Isso. Nesse operador atuando nessa combinação complicada, uma das coisas que sai dali é um escalar. Certo? Mas veja, isso aqui, ó, vai ser E0, e isso aqui vai ser o nosso del menos E0 del 0. Vocês concordam? Vocês concordam com isso aqui? Se eu não errei nada, isso aqui vai ser E0 del mais del 0. E aí ferrou. Porque o sinal está batendo. Peraí. Onde que eu errei o sinal? Começou ali. Tá vendo? Porque aqui do lado esquerdo vai ter uma derivada temporal, tá vendo? Essa derivada temporal aqui, ó, ela tem que cortar com essa derivada temporal aqui. Só que está aparecendo com o mesmo sinal.
Onde que eu errei? Mais, tá certo. Aqui é menos mesmo, né? Era esse aqui que eu estava querendo que fosse mais, né? Mas esse combinou com esse. E tem um menos aqui também. Onde que eu estou errando, cara? Acho que droga. Oi. Por que são menos esse 0 e 0? É porque isso aqui, né? Isso aqui é isso aqui, né? Aqui eu vou ter del, vou ter o mi, del mi, menos E0, D0. Isso porque aqui é só espacial. Aí o problema é que esse aqui com esse cara aqui dá menos. Aí vai ficar mais. Aí eu vou ter lado esquerdo, eu vou ter, quando eu substituir esse nabla por esse operador aqui, eu vou ter o DDT desse cara aqui, só que eu tenho menos DDT dele aqui. Tem. Vamos ver se eu consigo acertar. Onde é que eu errei? O fator de insuficiência. Bom, eu vou explicar o que vai acontecer, aí na próxima aula eu explico os detalhes disso aqui, tá bom? Eu vou revisar minhas notas. Então, basicamente, pessoal, a gente vai encontrar o seguinte, a gente vai encontrar del, a gente vai definir uma certa combinação dessa como sendo f, então vai ter uma coisa assim, ok? Aí eu vou acertar o valor de c aqui direitinho, ver onde é que fica, tá ok? A gente vai definir esse multivetor aqui, f, que vai ser um bivetor, tanto do tipo tempo-espaço quanto do tipo espaço-espaço, tá ok? E basicamente o que a gente mostra é que del f igual a j, tá certo? E a gente vai mostrar que j é uma corrente quadridimensional, onde a componente 0 vai ser dada pela densidade de carga, tá certo? E a componente espacial vai ser dada justamente pela corrente aqui, o j, que a gente tem, ok? Então a gente vai montar um quadrivetor corrente aqui e a gente vai reduzir nossas equações de Maxwell aqui para essa única equação na álgebra de Clifford, tá certo? Que, bom, é isso. Mas como falta pouco tempo, eu vou fazer isso e trago detalhado para vocês na próxima aula. Ok? Que agora vai ser difícil encontrar.